Oi, pessoal, eu sou Grace, tenho 52 anos e esse é o Pode Pratear, o podcast para quem já chegou ausenta ou quer chegar lá preparado e bem informado. E a partir de hoje, você tem um encontro marcado comigo nos canais do Pode Pratear. E eu vou receber convidados incríveis, inteligentes, engraçados e inspiradores para mostrar que a maturidade é sinônimo de potência. E para estrear o Pode Pratear com o pé direito, muita vibração e muito rock and roll, eu recebo aqui o meu amigo querido Marco Antônio Abreu, o titio Marco Antônio, da Kiss FM. Tudo bom, Marco? Olá, Gre, prazer estar aqui com você para a gente bater esse papo legal. Te agradeço por ter aceitado o meu Eu convite. que agradeço, uma honra. O Marco tem uma biografia muito longa, então eu vou fazer um resumo. Vamos lá. Bom, 51 anos, santista, ator, jornalista, radialista, também trabalhou como repórter e produtor em diversas emissoras de rádio e televisão e foi numa dessas que a gente se conheceu. Atua como dublador desde 1998 e já emprestou sua voz marcante para personagens icônicos de filmes, séries, games e animações, como o Patrick, parceiro do Bob Esponja. O Patrick tá aí para dar um oi pra gente hoje, Marco? Assim de pronto, de susto? Claro! Oi, eu sou o Patrick, o melhor amigo do Bob Esponja! Mais ou menos assim, requer um aquecimento, um pequeno preparo para você entrar na vibe do personagem. E depois de tantos anos ainda tem que ter um aquecimento, né, Marco? Ah, precisa, a gente tem que cuidar, né? Esse é o meu instrumento de trabalho, tá aqui, toda essa potência para a gente poder estar sempre bem, para a gente poder oferecer sempre o nosso melhor. Queria te perguntar então já de cara, como tá sendo envelhecer e se o Patrick tá envelhecendo junto com você? Não, o Patrick não envelhece, ele é uma eterna criança e você acredita que eu também acho que sou? Eu tenho dificuldade até com a palavra maturidade, porque eu me sinto um garoto num corpo de um tiozão cinquentão. É isso, só que aí a gente, claro, percebe, se dá conta em muitos momentos do seu dia que você é um cinquentão, porque o nosso corpo já não responde mais da mesma forma, porque a gente não consegue mais chegar, sair na sexta, no sábado e no domingo e acordar E tá com a mesma energia. cedinho na segunda para encarar a semana como eu fazia antes. Hoje eu já preciso ter algumas horas de sono, mas salvo essa limitação, eu acho que a minha criança interior ela é tão viva. E eu, quando tô com os meus filhos, principalmente, eu me sinto um deles. Então, eu não me vejo esse tiozão, apesar de ser e apesar de, às vezes, aquela dorzinha na lombar me lembrar que eu já passei dos 20 há algum tempo. Então nem de perto você passou pela crise da meia-idade? O que você acha, Marco? Não passei, não senti isso daí, sabe? Eu sou daqueles que vivem um dia de cada vez, eu vivo também no mundo da lua, eu sou pisciano, para quem acredita nessas paradas de signo, eu sou meio etéreo, eu acho que tudo e cada dia é um dia, e eu encaro a minha vida como, já que eu trabalho com dublagem há quase 30 anos, eu meio que absorvi isso e a minha vida é uma série. Sabe, um Sex and the City ou qualquer outra coisa, eu encaro a minha vida como uma série. E eu tô, talvez, na 50ª temporada, mas sempre a próxima temporada ela pode ser melhor que a anterior. Merece ter ações que sejam melhores e mais instigantes que a anterior, por mais que às vezes o corpo dá aquele toque, ô tiozão, não dá mais para ficar 8 horas pulando com música eletrônica. Eu ia no The Edge aqui em São Paulo antigamente, segunda-feira, por exemplo, saía. Ia pro The Edge, vou ouvir hoje um house, hoje vai estar o DJ e tal. Chegava às 4 da manhã, no dia seguinte acordava lindamente às 8. Eu posso até fazer isso, mas eu vou ficar mais cansado. Salvo essa limitação fisiológica, eu ainda sou esse Marquinho heresinho que não para. E aí, falando dessa diferença dos 50 para os 20, como você se cuida hoje em dia? O que você faz para se manter ativo? O que você faz hoje em dia que você não fazia? Enfim, né? Bebo mais água, faço mais exercício. O que você faz de diferente? Eu tento cuidar hoje um pouco mais da alimentação. Eu tomo muita água também. Me impus, né, mesmo sendo um pouco Garfield, que é um dos meus personagens, eu acho que eu sou um pouco ele também, meio preguiçoso, mas eu me impus
a fazer um treino. Eu faço pelo menos 3 vezes por semana um treino mais intenso, ando, porque a gente vai chegando e vai descobrindo, às vezes, algumas limitações mesmo. Então, eu tento fazer isso, mas também sou. Casa de ferreiro também é um pouco, o espeto às vezes é de pau, e às vezes a gente também passa batido. Poderia ser mais saudável, poderia ser mais tudo. Mas eu sou feliz. E o grande combustível, acredite, no meu caso, é o trabalho. Meu trabalho é o meu grande tesão. Eu acho que é o grande privilégio que eu tenho e agradeço aos céus. Eu acredito em muitos deuses e em muitas energias, sou bem plural nessa questão filosófica e talvez religiosa, apesar de não ter religião. Eu acho que eu fui muito abençoado, porque eu amo demais fazer o que eu faço. Antigamente, quando chegava domingo à noite, quando eu era pirralho, esse molequinho que ainda está aqui dentro, quando chegava no domingo, fim da tarde, quando entrava aquela abertura do Fantástico, aquelas mulheres que saíam da água, lembra? Tararana, já me dava um nó no estômago, porque eu associava aquilo ao final, ao término da alegria do fim de semana. Minha mãe já começava, arrumou a mochila, amanhã tem que acordar às 7. A abertura do Fantástico me causava uma deprê, porque a segunda-feira estava chegando. E hoje, eu não assisto mais TV quase, não vejo o Fantástico, mas se eu assistir, se aquelas mesmas mulheres saíssem da água, eu não ia ter sensação nenhuma, porque eu acordo na segunda feliz. Eu vou pro meu trampo feliz, porque quem será que eu vou ser hoje? Que personagem vai piar hoje? Qual vai ser o tema que eu vou abordar às 6 da tarde no meu programa de rádio? Isso, para mim, é o grande combustível. Se eu não tiver isso, acho que aí talvez eu ia começar a pirar em outras coisas, ia ficar talvez entediado em alguns momentos. Então você acha que, por exemplo, achar uma profissão, algo que a gente realmente goste de fazer, é uma coisa que mantém a gente, não sei se jovem, mais ativo, mais vivo, entendeu? Mais feliz, Não acho, eu envelhecer? tenho absoluta convicção Isso fez que diferença para você? totalmente, porque se eu tivesse um emprego que de repente eu só tivesse ali que fazer algo burocrático para garantir o meu pagamento no final do mês e poder pagar os meus boletos, eu não sei se eu seria tão feliz. Talvez a música do Fantástico voltasse, ainda continuasse me causando um desconforto no final do fim de semana. Sim. A galera começa, pô, segundona, ai, segunda tá aí. Para mim, a hashtag sextou, que hoje né, todo mundo usa nas redes sociais, podia ser segundou, pode ser o terçou, o quartou. Eu tô feliz todo dia, sério, não é demagogia. Eu me sinto bem, eu gosto do que eu faço, eu acho que eu ofereço não só informação, prestação de serviço no ar todos os dias, com um programa jornalístico também, apesar de musical, mas eu ofereço entretenimento, eu ofereço magia, fantasia. E sair um pouco dessa realidade, de repente ir para o fundo do mar, com uma esponja feiosa que mora no abacaxi, pode te tirar um pouco dessa realidade tão cansativa, né? Então, trabalhar com o lúdico, com entretenimento e aliar isso à informação e as outras coisas, né? Porque eu também tenho que ser pai, eu exerço muitos personagens, né? São muitos avatares diários. Mas essa loucura me faz feliz. Marco, você acha que hoje, entrando aí um pouco no nosso assunto, você acha que hoje tem uma leveza maior de fazer 50 anos? Quer dizer, antigamente, a gente estava até conversando um pouquinho antes de começar, que antigamente tinha, né, o peso do cabelo branco. Você acha que hoje, né, isso tá mais tranquilo, ter um cabelo branco, ser grisalho, tá mais leve envelhecer hoje em dia? Ou ainda existe muito etarismo? O que você acha? Olha, uma pergunta bem paradoxal. Me lembrei daquele comercial, Tostines vende mais por isso ou por aquilo? Eu penso que para mim existe essa leveza, sempre. Eu tô cada vez gostando mais da fase atual, do meu presente. Não fico chorando as pitangas do passado que já foi e nem numa expectativa louca. Ai, amanhã o que será? Preciso guardar, preciso fazer uma previdência privada porque amanhã, o dia de amanhã, não penso em nada disso. Eu vivo hoje porque daqui a pouco tudo pode acabar, sem prévio aviso. Mas o etarismo existe, infelizmente. Na minha profissão, acho que talvez a profissão da dublagem, da oratória em si, a comunicação oral, como é, no meu caso, num programa de rádio, em programas de TV também, porque eu narro vários programas para alguns canais, isso não existe.
Uma voz bem colocada, que vai se adequar ali. O etarismo não existe na dublagem. Pelo contrário, nós temos hoje uma carência muito grande de vozes 50 e 60 a mais. Olha aí. Porque da pandemia para cá, os veinhos, os bons veinhos, né? De Orlando Drummond, um gigante da minha profissão que fazia vários personagens como Scooby-Doo e tantos outros, e outros idosos se foram. Então hoje nós temos uma carência. É uma profissão que precisa, porque em qualquer filme, série, desenho, você vai ter a mocinha, o mocinho na novela, o vilão, a vilã, mas vai ter o idoso que precisa estar compondo ali. Então sempre vai ter espaço e sempre vai ter um espaço para você colocar sua voz independente da sua idade. Isso na minha profissão. Mas em outras, o que eu percebo, o que eu vejo é que existe sim. Agora já não dá mais. O bonde já passou para você. Eu ouço isso. Então, negar que exista seria tapar os olhos, né? Existe. Acho lamentável que exista, como eu te disse, eu me sinto tão bem nessa atual idade. Acho que talvez aos 60 eu vou me sentir melhor do que eu estava hoje. Eu fico comparando momentos, fotos. Eu tô melhor hoje. Não me troco por aquele menino de 20. Então, mas em muitas funções existe sim. E você acha que o etarismo atinge homens e mulheres de forma diferente, Marco? A mulherada sempre pena mais, né? Para as mulheres é sempre mais difícil, porque até mesmo as jovens já têm que lutar e batalhar para poder ter o mesmo salário que um homem exercendo a mesma função. E isso em todas as questões, né? Hoje em dia eu estava vendo aqui, vindo para cá, o projeto do Barroso, que vai se aposentar, né, do STF, querendo colocar o aborto em pauta. E independente do posicionamento de cada um, porque isso envolve fé, envolve crença, mas se o homem engravidasse, meu amor, você não tenha dúvida que o aborto já seria legalizado há muito tempo. Então existe uma diferença brutal, né? Sim. O homem também enfrenta essa questão. Sim. Talvez um jornalista de 50 a mais não consiga disputar hoje em reais condições de igualdade com um jovem que acabou de sair da faculdade, mas se esse jornalista for uma mulher 50 a mais, aí você eleva a segunda potência. Infelizmente é isso, né? Eu quero acreditar que a gente está caminhando, ainda que a passos lentos, para tentar diminuir um pouco esses abismos, né? Porque é triste a gente, alguns posicionamentos que a gente vê medievais. Você fala, cara, eu tô no século XXI, Sim. ou eu fiz uma viagem no tempo, Sim. porque eu ouço cada absurdo, né? E em alguns momentos a gente tem que defender o óbvio. E aí eu falo, caramba, e o etarismo está dentro desse combo que inclui discriminação, exclusão, desigualdade, então é tudo aquilo que não vai fazer parte nunca da minha vida. Você acha que, e aí você perguntando isso, você acha que existe um etarismo interno dentro de cada um de nós também? A gente era menino ontem e de repente a gente vai envelhecendo, existe um etarismo interno? Você tá falando aí que você é muito garoto, muito menino, mas tem algum momento que você se olha no espelho e fala, caramba, envelheci, caramba, não consigo mais fazer aquilo que eu fazia ontem? Existe, de alguma forma, algum preconceitozinho aí? Eu não sei, às vezes eu sinto, né, que eu olho e falo, ih, tô ficando velha. Eu entendi. Né? São as nossas contradições internas Sim. também, porque nós somos contraditórios, nós somos paradoxais. Mas sabe que eu nunca fui assim um hétero cis normativo. Eu sempre, nunca caminhei com nenhum rebanho, eu sempre fui trilhando o meu caminho e às vezes era a ovelha solitária, né? Como dizia a querida Rita Lee. Mas eu sempre fui vaidoso, desde criança. Eu sempre gostei de, sabe, quando eu saía eu queria combinar o short com a camisa, eu gostava de me pentear, de me olhar no espelho. Eu sempre fui vaidoso. Então essa vaidade, que para alguns pode ser algo, tem a ver com ego, sei lá eu o quê, não sei. Eu sou uma pessoa que sou vaidosa, eu gosto de me cuidar. E às vezes eu vejo uma coisinha aqui, outra coisinha ali, já tomei uma picadinha aqui, outra acolá, para dar aquela levantada, para me sentir, porque aí tem a ver, não, talvez não seja um etarismo propriamente dito, mas tem a ver com autoestima. Sim. E autoestima é tudo, cara, na tua vida. Quem tem autoestima tem muito mais probabilidade de ter sucesso, seja profissional ou seja pessoal. Perfeito. Porque ele se aprova, ele se aceita, ele é aquilo que ele é.
Ele não precisa de nenhuma máscara, por mais que nós usemos máscaras sociais o tempo todo, porque se a gente fosse ficar sem filtro, minha amiga, eu já não entrava em nenhum lugar se eu fosse dizer tudo o que eu penso. Nós usamos máscaras sociais até por uma questão de viver em sociedade. Mas a vaidade, né? Essa questão da autoestima, ela é essencial. E eu, quando de repente vejo, poxa, eu vou dar uma levantadinha aqui, vou dar uma parada melhor na minha barba, estou me sentindo mais jovem, mais legal, eu acho que pode até ser um resquício de um etarismo interno, que aquele menino que não quer envelhecer, mas eu não definiria assim. Eu acho que é autoestima, é você se aprovar, é você se gostar. Isso é essencial em qualquer idade. Marco, você tá na Kiss FM desde 2003. Lá se vão 22 anos. Quer dizer, você vem envelhecendo na Kiss FM e seus ouvintes acho que vem envelhecendo junto com você. Existe alguma troca? Como é que é essa relação sua com seus ouvintes? Existe alguma coisa em relação a falar de etarismo, de envelhecimento? Ou é só relação de fã e ídolo mesmo? Eu acho que na Kiss o nosso único elo é o amor e a paixão para esse ritmo musical, que se eu falar que é um ritmo musical, eu estaria reduzindo absurdamente o que é o conceito rock and roll. Rock and roll é um estado de espírito. O Bruce Springsteen, que já tem 70 e alguma coisa, ele disse que o rock retarda o envelhecimento. E eu concordo plenamente com ele, porque eu fui recentemente, o último show que eu fui grande foi o System of a Down, no Autódromo de Interlagos. E o System é uma banda super energética, que mistura ritmos, cujo vocalista é sei lá, ele nem tem uma definição para o que ele significa quando ele está no palco. E eu tava lá no meio, 70 mil pessoas no autódromo, eles começam a fazer aquelas rodas, né? Quem é da mesma enfermaria aqui, eu tá ligado, começa aquelas rodas que parece uma gira de terreiro e todo mundo rodando, e pau, e chute. E eu, quando eu vi, eu tava no meio daquela roda. Falei, gente, filho, eu sou um senhorzinho, amanhã tem que estar bem pra dar o rolê no parque com os filhos. Mas nesse momento, qualquer maturidade ou bom senso de dizer, cara, se liga que você não tem mais idade para isso, vai dar um rolê e ali eu tô. Então é isso. Essa é a chama. Esse é o segredo. O santo grau é esse. Encontrar o que te dá tesão. Tem que ter tesão. Porque só para pagar boleto, filho, eu trabalho 10, 12 horas por dia, às vezes com um fone de ouvido dentro de uma cabine. Não é só para pagar código de barras. Eu preciso gozar e ser feliz. E essa é uma das coisas que faz o tiozão ir embora e deixar o menino também ser o protagonista naquele momento da história. Sim. Omar, e aí falando do rock, que aí eu acho que a gente poderia complementar, eu preparei uma pergunta aqui. O rock já teve uma aura de juventude eterna. Tô te falando isso porque, né, a gente tem filhos pequenos aqui. Sim. E a gente vê que hoje o rock já não bomba entre eles, né? Para essa nova geração. Para essa nova geração. Queria te perguntar se o rock também está envelhecendo. Pode ser. Apesar de eu dizer que ele retarda esse envelhecimento, eu acho que ele precisa ser mais presente para que essa nova geração conheça. Uhum. Porque os meus filhos hoje, eles ouvem, por exemplo, a minha filha ouve K-pop, que ela assiste esses doramas, que hoje até dublo alguns, mas que são novelinhas, mesmo com uma malhação coreana. E aí tem esses grupos, tipo Rebelde, que na nossa época era o Rebelde, na novela mexicana, que fazem um sucesso. Então eles seguem, cantam. É a música pop, Sim. que sempre encantou e sempre vai encantar. Mas eu tento, né? Quando eu tô com eles no carro, eu boto um Black Sabbath. Aquela playlist já para poder induzir um pouco, mas às vezes eles querem essa alegria. Falta talvez esse diálogo, né? Mostrar que a gente conserva ainda a rebeldia, porque isso é necessário, né? Não aceitar aquilo que estão te colocando, sempre questionar, isso em qualquer instância vale, né? Religiosa, política, ideológica, esportiva. Se você perde a capacidade de respeitar a verdade do outro, por mais que você esteja convicto da sua, aí não vira. Aí comigo
Eu não sento com uma pessoa assim. Uhum. Eu respeito outras verdades e eu exijo que as minhas também sejam respeitadas. Isso é democracia, Claro. isso é pluralidade, não é isso que a gente vê em muitos segmentos hoje em dia, no dia a dia brasileiro, mas é o que eu continuo acreditando e continuo preservando e ensinando os meus filhos a isso. Claro. Vamos mudar um pouquinho de assunto Mas o agora, Rock tá velhinho mesmo, só para continuar, né? Ó, o Ozinho. O Ozinho era o meu pai de inspiração, a pessoa que mais me fez inspirar. A pessoa, o velho, que na época não era velho, mas que fez aquele gordinho, era o gordinho que sentava no fundo da classe. Ia com camisa preta, ficava lendo o livro de Stephen King. Eu era o estranho, manja, Carrie. Só que na versão masculina. Às vezes eu nem descia pro recreio. E ouvir o Ozzy, naquela época, era o que me fazia ter coragem. Pra, saca, me sentir incluído junto com aqueles meninos bobos que só queriam jogar futebol e fazer aquelas coisas que menino tem que fazer. Não, eu gostava daquele cara que arrancava a cabeça do morcego. E talvez por isso, por ter sido esse meio Carrie, na versão Sempre. masculina, Sempre. eu talvez tenha tido menos medo de ousar na vida. Então eu fui experimentando sabores, eu fui abrindo portinhas para ver se eu saía em Nárnia ou em qualquer outro lugar. Isso foi dando certo. Acho que essa é uma das receitas. E falando de Ozzy, eu tenho uma história espetacular do Ozzy. Ai, Por não me quê? diga que eu vou me emocionar. Não, Eu amo claro, esse mas foi com velho. você a história. Você fez um aniversário, uma festa, e eu, o que eu vou dar de presente pro Marco? Vou comprar o livro do Ozzy. Aí cheguei lá, mó feliz na festa, dei o livro do Ozzy, você olhou e falou assim, pô, que legal. Eu falei, pô, você já tem? Pô, já tem autografado. Eu falei, não acredito. Mas você sabe que eu acho que eu tenho 5 ou 6 livros I Am Ozzy, que é a biografia dele maravilhosa, por sinal, que eu ganhei. Ganhei da Adriana, uma outra amiga minha, o que eu comprei, que ele autografou, mas estão todos lá. Não posso doar porque o seu tem dedicatória dos anos, então cada um tá lá ocupando seu espaço na minha estante. Cabe tudo. Todos cabem. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar agora um pouquinho de amor e recomeços. Marco, você já foi casado, né? Você tem 3 filhos, se divorciou e agora você tem uma namorada que é mais velha do que você. Queria falar um pouco de preconceito. Você sente que existe preconceito em relação a você estar com uma mulher mais velha ou mesmo em relação a ela estar com uma pessoa mais jovem? Como é que é a relação? Não entre vocês dois, mas de fora para dentro. Olha, eu só não sinto, não é porque, ai, olha como o mundo é lindinho e minha... Só não sinto porque eu aparento ser mais velho que ela. Ela é uma mulher preta, linda, a pele preta demora, né, para envelhecer. Eu falo que eu invejo a etnia por isso. Eles são sempre jovens, ela é uma pessoa iluminada. Então eu que pareço mais velho. Mas nós temos 10 anos de diferença. Isso, se fosse evidente, talvez, eu acho que nós enfrentaríamos. Porque o povo é assim, às vezes, né? A limitação, né? Não há muita abstração de raciocínio e você se prende a esses mesmos padrões. Como alguns que acham que a família tem que ser o papai, a mamãe, o cachorro e o filhinho. Eu acho que a família pode ser o que quiser. 3, 4 pessoas, uma só, se ela se bastar. E se ela quiser ser ela mesma, a família dela, ela e o gato. Enfim, eu não tenho essas prisões. Jamais tive. Sofro por isso também, porque você sempre é combatido em todos os núcleos que você dá, né? Quando estou na roda do amigo, o pessoal pensa de um jeito. Mas eu sempre nadei pela minha maré. Mas existe sim. Ela própria. Vou contar, Mara. Ela própria. No começo, a gente se conheceu num site de maduros. Mesmo eu sendo um imaturo, jovem e eterno. E ela, depois do primeiro encontro, ela confessou. Falou, olha, eu vou te dizer, para mim foi um pouco difícil. Eu nunca me relacionei com um homem mais novo. Eu falei, mas por quê? Por quê? Né? O que muda? Aí é o etarismo puro, o puro suco do etarismo daí. Precisa ser mais velho. Se é o tiozão da lancha com 70 e uma de 20 e pouco, ele é o bonitão, tudo ele bem. tá poderoso, tá podendo, hein? Que visão mais tacanha, que obviedade. Eu acho que eu mereço roteiros melhores, né? Histórias mais complexas e legais. Eu vivo com ela muito feliz há muito tempo. E foi a primeira, talvez mais velha. Não, a segunda. Segunda. Mas é que a outra era questão de pouco tempo, assim. Com ela é uma distância um pouco maior. Mas isso
importa tão pouco, né? Eu realmente nunca me preocupei, mas eu acho que se fosse algo visível, dizer, nossa, olha só, por exemplo, sei lá, a Odete Roitman, né, que fez sucesso agora numa telenovela e mostrava uma mulher poderosa, sexagenária, escolhendo o garotão que ela ia querer passar aquela noite, e aquilo chocou. E eu ouvia algumas pessoas dizendo, nossa, essa versão da Odete é uma ninfomaníaca. Ué, meu querido, e se fosse o poderoso, o dono, a empresa de aviação tivesse um patrão, e ele tivesse a esposinha bonita, a criança, o labrador correndo pela casa, o pôr do sol, e tivesse todas essas amantes que ele quisesse, bem mais jovens, com idades talvez para ser neta dele. Será que a gente não teria essa normalidade e um balançar de cabeça complacente com essa visão? É aí que a gente tem que se perguntar. O etarismo, ele nunca está sozinho também, né? Ele caminha junto nesse combo de horror que eu acho, que é a misoginia, é o classismo, o racismo também, por que não? Sim. Um homem branco com uma mulher preta, por exemplo, é a minha atual condição. Uhum. Ele caminha com vários amiguinhos que, cara, eu quero distância de todos eles. Esse combo eu não entra na minha casa. Uhum. Mas, infelizmente, é uma realidade. Não dá pra gente relativizar isso e passar um pano e dizer assim, não, acho que tá tudo de boa, as pessoas mudaram, evoluíram. Não sei. Alguns sim. Mas se você se fecha nas suas certezas, mesmo que elas sejam as mais imbecis possíveis, você pode chegar aos 80 sendo realmente um imbecil. Né? Com certeza. Como lembrando, citando o Rui Barbosa, os canalhas também envelhecem. Porque é isso. Aí não é etarismo. Envelhecem canalhas. É o seu jeito de ser Sim. que vai te tornar uma pessoa iluminada ou uma pessoa escura, uma pessoa amargurada e azeda, com a qual as pessoas não querem conviver, não têm um prazer de sentar e tomar um drink contigo. Sim. Então é isso, é essa aura, esse estado de espírito que não tem idade, não tem cronologia, é o que mata tudo isso. Porque junto com o etarismo vem esses amiguinhos imaginários aí que eu te falei. Com certeza. E que ferram tudo, né? Com certeza. Má, falando um pouquinho de economia prateada, né, que hoje movimenta cerca de 2 trilhões de reais por ano no Brasil, queria te perguntar, agora com 51, você acha que você está dentro dessa economia prateada no sentido de que eu, né, nós somos amigos, então você curte mais a vida no sentido de viajar, de comprar o que você quer, você tem poder aquisitivo, né? Hoje você trabalha, tá mais tranquilo na vida, tá mais estabilizado, então você consegue usufruir melhor do dinheiro? O que você acha? Aí o dinheiro só tem valia para mim se ele for trocado por bem-estar, por alegria, por um monte de coisa. Claro que existem alegrias e coisas que o dinheiro não vai trazer nunca. Uhum. Mas, por exemplo, viajar, que é o meu maior prazer, é o meu maior tesão, ele me proporciona. Consigo lá, né, com uma antecedência, parcelando em não sei quantas vezes, dar o meu rolê. Esse é o meu grande prazer. Então eu sou, na verdade, o que eu vendo hoje, dentro dessa economia prateada, eu vendo entretenimento e informação. Né? Algo que não é quantitativo e que ele é qualitativo tão somente. Mas eu sou um grande consumidor. Gosto de estar antenado, tento, por mais que eu me considere às vezes um meio que analfabeto digital, mas eu tento me inteirar. Hoje em dia os meus filhos me ensinam, às vezes, como onde achar, onde é que eu desativo isso aqui no celular, eles sabem, eu ainda sou meio analógico, né? Mas sou um grande consumidor e gosto né? Seja de um complexo vitamínico que pode me dar mais vigor, seja o rolê da estrada, seja um procedimento para dar uma queimadinha de gordurinha, me sentir melhor. Ora, pois, é o que eu quiser, né? É o que me faz feliz. Com certeza. Então eu tô dentro dessa economia aí, desses 2 trilhões, mas eu não tenho produtos, a não ser a minha voz, para levar um pouco de encantamento, um pouco de leveza, informação também. Má, vamos mudar um pouquinho. Continuando aí, né, no assunto, você é pai de 3 crianças, a mais velha tem 13, a mais nova tem 8, tem o Nicolas no meio. Como é que é viver a paternidade depois dos 50? Você já foi pai aos 40, né?
Fui pai aos 38. 38, da quase primeira. com 40. Eu também fui mãe chegando nos 40. Queria que você falasse um pouquinho da paternidade aí no Zenta, né? Na maturidade, né? Uhum. Eu tento não levar para o lado cronológico, mas se eu for levar, eu acho que tem suas vantagens e desvantagens. Uhum. Eu aproveitei a minha vida, me dediquei à minha profissão até quase chegar ausenta, né? E depois resolvi ser pai para experimentar um novo, uma nova possibilidade, né, na minha vida. Mas a desvantagem talvez seja que eu não tenha tanto pique para de repente bater uma bola com ele na praia, que a gente fica muito na praia, fica muito em Santos. Às vezes ele, pai, vamos jogar. Dá 5 minutos e já tô pedindo pro Abel Ferreira, pro técnico, tira ele e bota outro, mas não tem outro para entrar. E aí eu tenho que me esforçar, porque a pilha deles realmente é muito longeva. Sim. Você sabe disso. Você Sim. tem um menino também que praticamente tem a idade do Nicolas. Então eu sinto que às vezes, se eu tivesse sido pai, sei lá, 15 anos antes, eu teria muito mais pique, muito mais energia física para acompanhar eles em todos os rolês de brincadeira, para ficar pulando numa cama elástica, como eles gostam. Hoje eu já não consigo tanto. Então o papai é mais meio que passivo, eu sou mais um observador muitas vezes. Estou ali junto, mas não acompanho. Mas existem os dois lados, né? O que a paternidade te mudou? Mudou no Marco? Eu acho que me deixar mais preocupado para cuidar da minha saúde. Eu não tinha, eu realmente me descabelei em uma fase da minha vida. Eu sempre fui daqueles que saía na sexta-feira, às vezes voltava no domingo. Quando minha mãe estava indo para missa, saindo para missa, eu estava chegando do rolê do sábado. E talvez eu fizesse isso hoje ainda. Mas hoje eu já penso 2 vezes. Por conta deles. Por exemplo, fazer uma trilha. Fui fazer uma trilha em... esqueci agora o nome do lugar. Acho que São Francisco Xavier. E aí tinha uns momentos ali que tinha um penhasco ferrado, você tinha que ficar se segurando com as mãos em algumas pedras. Aí eu falei, não vou. Toma Tira a cuidado. foto depois, me manda que eu posto. Por quê? Porque se eu caio ali, se eu tropeço e me quebro todo, primeiro que eu vou ficar sem trabalhar, vou ficar em casa, não vou poder ir nos estúdios, imobilizado. E eu penso neles, né? Em muitas questões, inclusive de saúde, né? Eu parei de fumar, fui um fumante muitos anos, o cigarro me acompanhou, porque eu sou de uma geração onde fumar, o ato de fumar estava atrelado, né, com jornalismo. sucesso, com um sim. cara criativo e boêmio Sim. que vai escrever às 2 da manhã o puta texto para depois no outro dia chegar. E depois foi difícil me desvencilhar desse casamento. Mas aí eles, os meus filhos, mesmo eu não fumando em lugares fechados e perto deles, na praia, eles estão lá brincando, acendiam um cigarrinho, quando eles faziam assim, pai, que cheiro! Aí eu falei, poxa, por que não me livrar dessa bengala? Que eu vou estar, em primeiro lugar, fazendo bem a mim mesmo, a minha saúde. E segundo lugar, poxa, eu não vou mais deixar eles virem dar um beijo no papai e sentirem um cheiro de fumaça. Sim. Então, assim, são esses pequenos detalhes, e olha só que detalhe, um detalhe que não é irrelevante, né? Você deixar de fumar, deixei de consumir 4.800 substâncias tóxicas todo dia, porque eu quero talvez vê-los entrar na faculdade e quero estar bem no baile de formatura da caçula. Para isso eu preciso cuidar um pouquinho mais, né? Pensar um pouco mais numa alimentação legal, enfim. Isso tudo vai mudando o olhar, né? Seja virar um cuzão e falar, não vou fazer essa trilha porque eu não quero cair, eu tenho filho para criar, ou parei de fumar porque agora eles querem um pai mais saudável e mais cheiroso. São pequenos gestos que, quando a gente vê, a gente fala, cara, É isso, né? Acho eu que tô com outro olhar sobre tudo. E eu acho que os filhos, acho que eles fazem a gente encarar a finitude. O que você acha? Sem dúvida, eu penso nisso também. Porque, de repente, né, tudo pode acabar. O Ace Frehley, que é um grande cara, uma grande figura que infelizmente nos deixou essa semana, integrante do Kiss, fundador da banda Kiss,
tinha 74 anos, mas ele tropeçou no estúdio, dentro de casa, no estúdio dele, tropeçou, bateu a cabeça. Entrou em coma, teve um... Eu não sei se foi algum acidente vascular, mas também ele teve algo hemorrágico na cabeça. Ficou talvez, não sei se 1 semana ou 10 dias em coma, num estado vegetativo, e foi embora. E quem? Eu moro sozinho também. Quem não está sujeito a isso? A de repente eu chegar hoje e tomar um banho, escorregar e tudo acabar. Aí vão ficar os boletos, vão ficar os planos, os projetos, o programa das 6 da tarde que eu apresento vai ter que rolar com outra pessoa, porque tudo vai continuar. E os filhos, né? E eles também vão ter que se virar numa outra roupagem sem a presença desse amigão que eles têm. Mas isso é o que é a vida. A gente fica esperando e esse final é inesperado. Porque se nós tivéssemos a dádiva de saber, você tem mais 20 aí de sobrevida. Tranquilo. Poxa, eu ia me planejar para esses 20. Mas eu não sei se acaba daqui 5 minutos ou se eu tenho mais 30. Por isso eu vivo hoje, tento dar o meu melhor para eles, acho que estou conseguindo ter êxito nesse esforço e nessa batalha e esperar que o dia de amanhã seja mais legal e na hora que acabar, Fez um trabalho bem feito. poxa, Não, espero daqui ser lembrado, talvez num porta-retrato na estante, talvez na mente ou num conceito que eu tenha passado para torná-los seres humanos melhores, porque eu sou um humanista visceral, eu abraço as causas humanas com uma paixão absurda e tento passar isso para que eles nunca sejam pessoas que não consigam ter empatia, que não consigam desenvolver um sentimento muito bacana que é solidariedade, gratidão, mesmo eles sendo privilegiados e tendo uma vida tranquila onde não falta nada, tentar também sentir que às vezes a dor do amiguinho, a dor do outro que tem menos, não pode ser desprezada, não pode ser desvalorizada ou não pode passar despercebida, porque senão a gente vai se endurecendo como ser humano, a gente vai se desumanizando. Na era da IA, eu quero estar mais humano do que nunca. Porque daqui a pouco pode ser que até a minha profissão suma e um chat GPT da vida coloque vozes prontas. Já está colocando. E o que já acontece. Então daqui a pouco, esse cara que está aqui gravando todo esse podcast, as pessoas que estão aqui nos acompanhando, podem até, talvez amanhã ser substituídos por robôs. Então nesse Black Mirror louquíssimo que nós estamos vivendo, eu quero ser cada vez mais humano e essa é a minha missão para passar para essas 3 crianças que dependem de mim, essa humanidade, essa visão de mundo um pouco mais ampla. Má, está caminhando para o encerramento. Eu falo muito, né? Vocês podem cortar, acelera. O que é o melhor de ser jovem e o melhor de envelhecer? O melhor de ser jovem talvez seja não perceber a finitude, não se ligar, não dar de ombros, porque a gente está vivendo tão intensamente, com tanta gana, com tanto tesão, cada momento da vida e cada descoberta, mas o bom da maturidade também é exatamente isso, é o saber da finitude, que a gente pode continuar com esse tesão, mas sabendo que de repente pode acabar. Então, vai lá, come um melado gostoso, tenta não se lambuzar, se lambuzar lava também, e vamos tocando o barco até a hora que alguém chamar. Esse alguém pode ter qualquer nome, né? Deus, Jesus, Oxalá, Buda, o nome que você quiser dar, flor, floresta. A hora que essa coisa maior chamar, eu quero ir feliz e falar, porra, valeu a pena. Me diverti pra caramba. Com certeza. Você tem um personagem, um músico, uma banda que te acompanhou desde que você era jovem até hoje? Alguém que te acompanhou, assim, que você viu envelhecer, que você admira? Nós citamos o Ozzy. Você quer que eu cite outro? Mas o Ozzy pode ser um grande exemplo. Pode ser. Porque ele era jovem quando eu era pirralho e punha na minha vitrola Telefunken, antigaça, o LP dele, eu olhava a cara dele, ele me dava um pouco de medo, não só ele como o Ed, que é o mascote do Iron Maiden, sabe aquela caveira meio diabólica?
E a minha mãe sempre foi muito católica. Não fica ouvindo essas músicas do diabo. Eu adorava. Eu pensava, será que eu sou satânico? O Ed e o Ozzy me causavam medo. Mas como o medo fascina, e a gente às vezes inconscientemente vai atrás dele, vai buscá-lo, porque ele é fascinante, né? Seja na fila de uma montanha-russa para você sentir aquele frio na barriga, seja vendo um filme de terror para você tomar susto, a gente gosta um pouco do medo. Eles me causavam medo, mas me encantavam. E aí eu fui ficando maior e ele foi ficando mais velho, até virar aquele tiozinho que eu vi em julho agora. Eu queria ter podido tirar uma semana, eu tentei chavecar o pessoal da emissora, porque eu queria ir para Birmingham para assistir essa última apresentação. Eu vi muitos shows do Ozzy e do Black Sabbath 2 aqui, inclusive, mas esse com todos e com todo aquele cast, né, que teve Metallica, teve Iron Maiden, teve muita gente, eu queria ter ido. Eu pedi, mas não consegui essa semana para poder ter ido estar lá. E ele, daquele jeito, velhinho, veja só, a finitude concretizada numa imagem, porque ele já estava num estado avançado do Parkinson. Então não apenas as mãos, mas as pernas também. Eu vi um vídeo curto dele, talvez vocês tenham até visto em algum reel ou no YouTube, onde as pernas faziam assim. Ele estava com a enfermeira andando pelo jardim da casa, as pernas e as mãos. Então vê isso, daquele cara que que arrancava um morcego com a boca, a gente vai vendo, caramba, esse é o processo natural. E daqui a pouco a gente chega lá. Será que eu chego lá, passo do dele, porque ele foi com 74, né, se eu não me engano. Então ele foi um grande exemplo de chegar e mesmo ali, onde já não tinha a menor firmeza, teve que fazer um show sentado, ele conseguiu provar. Porque ali você via todos, você via os pais com o filho, vi imagens de o pai, o filho e o filho com o neto em cima, assim, encantados em frente ao palco, com a realeza, o legado mais do que tudo. Talvez a voz não chegasse, né? E não chegou mesmo ao que ele alcançou outrora, né? O vigor que ele ficava se movimentando muito no palco, ele costumava jogar água nas galera, ele pegava baldes assim, jogava e mandava todo mundo para aquele lugar, né? Ele ficou sentadinho, mas como uma majestade mesmo. Ele foi a grande prova. Desde criança, ele mudou a minha vida, cara, musicalmente e tudo que eu via. Deixou o gordinho esquisito no fundo do colégio Objetivo, lá que eu sentava na última fila, que nem ia pro recreio, ele me dava coragem para me sentir aceito. Eu sou esquisito, mas você também é. E dá para você ser o que você quiser ser. Era isso que eu entendia dele. E aí ver o final. E aí depois de acho que 11 dias depois desse grande dia, ele resolveu virar estrela. É isso, aí a gente sente a finitude e ele foi a pessoa que me acompanhou, né? Desde que eu era uma criança esquisita, imberbe, até hoje prateado. Esse tom meio silver. É sempre, até o fim, não existe, vai estar sempre no meu coração. Pra gente encerrar, quem tá escutando aqui a gente e às vezes acha, né, mais jovem, e acha que o melhor da vida já passou, que mensagem que você deixa para esse pessoal? A nova temporada pode começar agora, se você quiser. O roteirista é você. Você é roteirista, ator, principal protagonista e dono da parada toda. Muda o roteiro, reescreve. Clica nesse pop-up que está aparecendo aqui no alto da tela e abre um novo portal de possibilidades. E de repente você pode brincar de outra coisa e descobrir que o tesão só vai mudando de instância, né? Só vai ficando diferente, você vai descobrindo outros prazeres, outras alegrias, outros coloridos. É isso, a vida é isso. A gente tem essa capacidade de eu sair daqui agora e falar, quer saber? Eu vou tomar um café em outro lugar que eu não estava nem programado e isso, de repente, pode desencadear um efeito borboleta e mudar, talvez, a vibe do seu dia ou talvez o curso da sua vida. Tudo é possível. Obrigada, amigo. É um prazer. Obrigado. Obrigada, Má. Eu sou Grace e esse é o Pode Pratear, um podcast de conversas inspiradoras e hoje em ritmo de rock and roll. Se você gostou dessa entrevista, não esquece de curtir, compartilhar e ativar o sininho. Até mais, tchau!